Olá, eu sou a Ingrid, eu sou editora no NSC Total, da NSC Comunicação. Eu sou responsável principalmente pelos canais de distribuição dos conteúdos, então as nossas mídias sociais, newsletters, homepage dos sites, envios por WhatsApp, todos esses canais que fazem com que a gente distribua os nossos conteúdos. Eu também atuo na produção e edição de conteúdos no digital. Sobre o desafio da edição hoje, então começando com o digital, que é mais a minha praia, é, eu acho que uma das grandes questões hoje é entender o comportamento do usuário, que mudou bastante, né, nos últimos anos. Então hoje as pessoas acessam as notícias das mais diversas formas. Não mais como era antes, que era principalmente via a capa do site. Hoje as pessoas consomem notícia por recomendação de amigos, recebem um link no WhatsApp, assinam uma newsletter, encontram conteúdo no Facebook, clicam nele, entram no site. Então esse comportamento de consumo de notícias ele está mais difuso, o que faz com que o jornalista e mais especificamente o editor precisem se adaptar a esse novo momento. Porque a notícia muitas vezes ela vai ser a porta de entrada no site, não mais a capa do site, mas sim a própria notícia. Ela acaba sendo o cartão de visitas do site jornalístico. Então, como é que tem que ser a edição dessa notícia? Ela tem que aproveitar todos os recursos que o digital oferece, então colocar hiperlinks, colocar matérias relacionadas. Isso é super importante porque para a gente aumentar o tempo de permanência do usuário no site. O que a gente quer? A gente não quer que o leitor entre no nosso site, leia uma notícia e saia. A gente quer que ele permaneça navegando, que ele acesse todos os outros conteúdos que a gente tem relacionados com aquela notícia na qual ele entrou. Então, por isso que é fundamental que a gente use esses recursos, assim, esses hiperlinks nas palavras, naquela caixinha do Leia Mais, para instigar a pessoa a continuar navegando e aproveitar todas as reportagens que a gente tem, que a gente produziu. E aí também pensando nessa questão do comportamento do usuário, a gente tem que pensar no celular, né, que hoje grande parte dos conteúdos jornalísticos eles não são mais acessados pelo desktop, mas sim pelo celular. Então, editar, fazer uma edição das matérias em formatos que sejam adequados para o celular. Por exemplo, se a matéria vai ter um infográfico dentro dela, esse infográfico ele precisa ter leitura no celular, a usabilidade tem que ser boa, a experiência do usuário tem que ser boa. Então o editor ele começa a incorporar, a ter que incorporar outros conhecimentos que vão além daquela edição jornalística, né? Apenas baseada em critérios editoriais. Ele tem que pensar na navegação, na experiência do usuário, também tem que pensar em técnicas de SEO. E aí, quando a gente volta então nesse ponto de que o usuário, ele encontra as matérias das mais diversas formas, né? Ele também encontra pelo Google. Então ele vai lá, busca no Google, sei lá, sintomas do sarampo. E aí ele vai cair numa matéria de um jornal sobre aquele assunto. Mas para que isso aconteça, existem técnicas de SEO, que são técnicas que fazem com que as matérias fiquem bem ranqueadas no Google, que elas sejam encontradas pelo leitor. Então isso é outro conhecimento que é super interessante que o editor tenha. Porque não adianta nada a gente produzir conteúdos lindos, maravilhosos, fazer uma baita edição e eles não serem lidos, eles não serem encontrados. Então o Google é uma das grandes fontes de audiência que a gente tem hoje. Então esse conhecimento do SEO que vai desde palavras-chave que tem que ser colocadas no título, até o uso das imagens que também devem ser otimizadas, uma série de técnicas assim, intertítulos, enfim, para que essas matérias fiquem bem ranqueadas no Google. Então esse conhecimento também para o editor é super importante hoje. E a questão do timing mesmo, né? Que a gente sabe que no digital o timing é bem diferente do impresso. É claro que tem matérias que não são factuais, que daqui a pouco a gente vai decidir publicar em determinado horário, não vai ter tanta pressa para editar, mas matérias mais factuais, um incêndio, um acidente de trânsito, elas têm que entrar com agilidade. Então a edição, ela tem que ser ágil também, a gente não pode deixar a matéria ali parada no dashboard, no e-mail, enfim. E não, a gente tem que editar com agilidade e já publicar. Então, acho que hoje os grandes desafios no digital, da edição digital que eu vejo são esses. E no impresso, acho que o grande desafio é
entregar para o leitor algo que ele já não tenha consumido na internet no dia anterior. Então a edição ela precisa ir além daquilo que estava no online. Precisa ser uma edição que daqui a pouco vai ter uma sacada diferente, ou vai ter mais análise, ou vai ser um conteúdo mais aprofundado. Mas a gente tem que pensar muito assim, de novo, na experiência do usuário, né? Que valor que a gente está entregando para as pessoas? Por que vai valer a pena ela comprar esse jornal na banca, ela assinar, se ela já leu as principais notícias no dia anterior na internet? Então a gente tem que trazer algum tipo de valor que a meu ver, passa muito por essa questão da profundidade dos conteúdos, da análise, do contexto, da interpretação. Então acho que esses são os principais desafios que a gente tem na edição hoje.